Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes conosco. Ministro, o senhor vai inaugurar para a gente algo que a gente tem vontade de fazer há bastante tempo, há várias edições de diferentes eventos do Grupo Esfera, que é esse nosso produto querido, que é o EsferaCast. São 12 minutos de conversas inteligentes, é como a gente se refere. A gente conversa com políticos, autoridades, empresários, e a gente tem o objetivo de debater Brasil. Sim. Com o senhor, e valendo o tempo já, a partir de agora, a gente vai ter 15 minutos, ministro, para ouvir do senhor, como que o senhor, como decano da Corte, decano do Supremo Tribunal Federal, o STF que tem sido protagonista em debates que são decisivos para o país, como o senhor avalia o equilíbrio entre o papel do judiciário, o espaço de atuação dos demais poderes em um momento que é de tantas transformações políticas, transformações sociais. Bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta. Alguns dados contextuais eu acho que nós devemos trazer de imediato. O Brasil está vivendo mais de 40 anos, alguma coisa assim, de democracia. É o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, começada em 1889. Portanto, é um período bastante longo. 37 anos de Constituição de 88, que mudou de maneira bastante significativa o arranjo da divisão de poderes, fortalecendo bastante o executivo, fortalecendo, de alguma forma, o legislativo e fortalecendo, alguns dirão, por demais, o judiciário. Nós temos, além do papel do Ministério Público. Então, nós tivemos uma mudança significativa. No passado, por exemplo, fazer uma ação direta era só via procurador-geral. Hoje, não é qualquer do povo, mas um partido político com representação no Congresso, uma confederação sindical, entidade de classe, a UAB, todos podem fazer uma ação direta de inconstitucionalidade. O Brasil tinha uma tradição de uma chamada constitucionalização simbólica. Havia o direito no texto, só que dependia de uma lei, que não vinha normalmente. E aí a gente dizia, eu estou diante de uma political question, eu estou diante de uma questão política. Eu não posso obrigar o Congresso a legislar. Depois, nós, na Constituição de 88, trouxemos o controle da omissão, dizendo que há omissões inconstitucionais. E mudamos isso de maneira significativa. Uma parte dessas acusações que são feitas em relação ao Supremo Tribunal Federal, o tribunal é ativista ou hiperativista, vem nesses casos de omissão inconstitucional. Nós tivemos, por exemplo, e todos nós aqui sobrevivemos, graças a Deus, à pandemia, nós tivemos um embate muito sério, porque nós tínhamos um governo negacionista, aplicando um modelo complexo, como é esse do SUS, que é um modelo muito ousado, e eu diria exitoso, da Constituição de 88, porque acopla aqui a União, Estados e municípios. Mas a cabeça do sistema se perverteu, variou. E o que aconteceu? Foi o Supremo que disse que as regras da OMS tinham que ser aplicadas naquele momento. Vejo aqui a governadora Raquel Lira, que vivenciou essa realidade. Governadores, prefeitos bateram as portas do Supremo para dizer: o governo federal está comprometendo o sistema e dificultando a ação. E o Supremo lhes deu razão. Pasmem, senhores todos, o Supremo teve que determinar o início do processo de imunização. É uma liminar do ministro Lewandowski, que diz: o governo tem tal prazo para iniciar
o processo de imunização. Já tínhamos vacina, já tínhamos a possibilidade, portanto, de imunizar a população e salvar vidas. Não obstante, o governo querelava com isso, sob a direção do Ministério da Saúde do general Pazuello. Então, a mim me parece que o tribunal tem sido um sustentáculo, diria eu, em determinados momentos. O ideal, por exemplo, nesses casos de omissão, é que nós pudéssemos fazer um apelo ao legislador e o legislador acorrer e dizer, poxa, num prazo tal eu vou cumprir. Mas nem sempre isso acontece. E aí o tribunal tem suprido essas omissões. Eu acho que o Brasil inventou um modelo que se desenvolveu ao longo do tempo que tem permitido a harmonia e independência entre os poderes. Agora, criou uma jurisdição constitucional forte que dá esses poderes ao Supremo Tribunal Federal, com as ações diretas, com todo esse instrumentário, e eu chamo a atenção para o repúdio que o texto constitucional traz para a omissão inconstitucional, permitindo que se faça o controle. Assim foi com LOAS. Só para que os senhores tenham ideia, num dado momento da nossa história, lá por 2006, nós tivemos um embate sobre a greve no serviço público, que é um problema, porque na leitura, muitas vezes, das corporações, elas podem ficar em greve e depois negociar dias parados. Eu sou egresso da UNB, a UNB chegou a inventar o semestre de 6 semanas para repor os dias parados. Isso é chocante. O Supremo é que definiu que haveria uma lei de greve, fazendo uma coxa de retalhos das leis existentes, e permitiu que a gente resolvesse esse problema, dizendo, inclusive, que dias parados em greve do serviço público não se paga. Agora, pergunto a vocês, veio uma nova lei? Não. Até hoje, a lei vigente é essa que o Supremo aprovou. Ministro, para a gente passear por outros temas aqui, uma demanda muito forte que a gente percebe no Brasil é sobre segurança jurídica, um fator que é tido como essencial até na atração de investimentos. Na visão do senhor, quais são os avanços institucionais do Brasil que é preciso a gente olhar para frente, é preciso a gente consolidar para oferecer uma palavrinha que a gente ouve o tempo todo de diversos setores, previsibilidade? Eu tenho a impressão de que nós já melhoramos bastante nesse item. Nós tínhamos uma imensa judicialização. No Brasil, ainda hoje, nós temos em tramitação 80 a 90 milhões de processos. É muito processo. Nós temos que incutir em nós mesmos que precisamos trabalhar a desjudicialização. No Supremo, felizmente, estamos conseguindo reduzir, graças às ações diretas, à repercussão geral. Hoje nós temos o menor número no acervo, que é alguma coisa entre 18 e 20 mil processos. A gente convivia com 100 mil processos ano na distribuição. 100 mil processos ano, os senhores têm a noção, dividido por 10 ministros, são 10 mil processos ano em cada gabinete. Então, é algo que repercute. Hoje trabalhamos bastante com a súmula vinculante, trabalhamos com as decisões de repercussão geral, e eu acho que ampliamos a ideia de segurança jurídica. Mas temos muitos tribunais, e nem sempre, por exemplo, as decisões tomadas pelo Supremo são acolhidas por determinadas cortes. Vou citar só um exemplo de um caso que está aí correndo, e daqui a pouco pode até vir pergunta a propósito, que é a questão da pejotização. Nós temos desacertos ou incompreensões no âmbito da própria Justiça do Trabalho. O senhor será o relator, né? Sou o relator. Sim. Então, nós temos tido esses desacertos, mas estamos aprofundando os nossos diálogos e melhorando bastante essa relação. Por outro lado,
vou tocar num outro tema que para nós é muito caro, a questão da saúde. Nós temos que melhorar a relação do utente, do cidadão, com a administração. A judicialização deve ser por último, em casos de abusos. Foi um pouco o que nós trabalhamos naquele tema 1, 2, 3, 4. Quer dizer, é um pouco essa ideia. Os nossos colegas portugueses, eles recebem muitos alunos lá para orientar os colegas de Lisboa e de Coimbra. E eles ficam chocados que nós tenhamos a farmácia do juiz, que estejamos decidindo causas que deveriam estar na esfera administrativa. Esse é o esforço que nós estamos fazendo, no sentido de fortalecer as decisões no âmbito administrativo. Palavra desjudicialização. Acho que com isso a gente vai aumentar a segurança jurídica. E certamente um conserto entre os tribunais, STJ, TST, os tribunais superiores, para que nós, e Supremo, obviamente, para que nós não tenhamos tantas decisões divergentes e tantas perplexidades. Acho que podemos caminhar por aí. Ministro, o Brasil enfrenta desafios que são estruturais. A gente tem uma reforma tributária ainda em andamento, querendo ou não, numa fase de regulação, modernização do Estado. E qual é o papel do Supremo em tudo isso, ministro, nessa construção de um ambiente que possa favorecer soluções de longo prazo, pensando nesses problemas? Eu acho que poucos acreditavam que haveria uma reforma tributária, mas se conseguiu. E se conseguiu, primeiro, construir um consenso entre União, Estados e municípios. E agora caminhamos para a construção desse modelo. Certamente haverá questionamentos em relação à própria emenda constitucional e depois em relação à legislação. Mas o ideal é que nós possamos decidir esses casos com alguma celeridade, para não gerar esses passivos tributários que assustam a todos. Quando, em vez, eu converso com o ministro Haddad, e um dia ele me ligou à noite reclamando desse chamado PIS/COFINS, o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que todos dizem que é a causa do século. Só uma empresa chegou lá com um crédito de 12 bi, portanto, traumatizou a Receita Federal. Quer dizer, é preciso que essas decisões sejam tomadas também de forma adequada e com celeridade, evitando esses traumas para um lado ou para o outro. O Supremo até tem usado a técnica que é muito conhecida hoje dos estudiosos, da modulação de efeitos, para reduzir impactos temporais nessas questões. Uma empresa que é tida como devedora de um tributo, depois de ter obtido um liminar, ficar 12 ou 15 anos, ela quebra. Ela não consegue. Por outro lado, também os estados que têm que deixar de recolher um montante como esse, de 12 bi, obviamente que ele tem graves problemas financeiros, inclusive problemas orçamentais. Pegando o gancho sobre esses temas econômicos que o senhor está levantando para a gente, né? A gente observa o quanto o Supremo tem abraçado esses temas e passou a lidar de uma forma que é crescente com questões regulatórias também. Qual é o papel do STF, ministro, para garantir que a decisão judicial gerada na Corte, ela não iniba, mas ela possa estimular a inovação, possa estimular o desenvolvimento? Olha, nós tivemos uma decisão recente sobre a CID em matéria de tecnologia, em que o tribunal, inclusive, fez uma censura expressa, dizendo que não podia haver contingenciamento na verba destinada para a ciência e tecnologia, e confirmou a legitimidade dessa CID tecnologia. Acho que esse é um dado importante. Neste momento, os senhores sabem, o colonialismo, o neocolonialismo que se manifesta, tem a ver também com questões tecnológicas e digitais. Quando você vê que não tem domínio sobre determinado bem, ou pode ficar sem esse bem ou serviço. Há pouco estava lendo uma matéria em que se dizia que um procurador do TPI, do Tribunal Penal Internacional,
agora já não se comunica mais com seus colegas, porque a Microsoft não lhe presta mais serviço em função da pena da Magnitsky. Então, vejam, senhores, como isso é extremamente grave e como nós devemos priorizar. E nós, no Supremo, temos consciência disso. É uma pena que o senhor citou Magnitsky, que é um assunto do momento, no final do nosso podcast, mas fica o convite para o senhor participar de novo para a gente voltar nesse e outros assuntos. Agora, ministro, a gente vai para o momento final, todo mundo que participa, e aqui eu vejo vários dos nossos convidados do EsferaCast que já participaram conosco, estão acostumados com 1 minuto de perguntas inspiracionais. A gente gosta de se referir dessa maneira. O pessoal vai colocar um cronômetro aqui para que a gente possa, em 1 minuto, fazer 5 perguntas objetivas para o senhor. Eu peço que o senhor responda com uma palavra para a gente conseguir passar pelas 5. Valendo, então? Deixa eu ver aqui a minha contagem. No telão, Isabel. No telão, valendo, ministro. Vou trazer seus segundinhos de volta. Ministro Gilmar Mendes, uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Eu acho que um pouco persistência e também alguma capacidade de estudo. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira? Sabe que eu já pensei sobre isso e não faria nada diferente, não, porque a gente é um pouco o resultado de acertos e erros. Se a gente acerta mais do que erra, talvez a gente tenha sucesso. E eu gosto muito da música da Edith Piaf, Je ne regrette rien, e também de My Way, que ele diz, regret, I have few. Então, eu acho isso... Sem arrependimentos. Se o senhor fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Sabe que, nesse momento, eu vivo defendendo um serviço civil obrigatório ou quase obrigatório. O senhor ouviu o bip, acabou o nosso tempo, infelizmente. As outras 2 perguntas vão ficar para uma próxima edição, que eu espero que o senhor participe com a gente. Obrigado. Muito obrigada, Foi um prazer. ministro. Obrigado. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!